O que me deixa chateado é quando as coisas acontecem por interferência externa. O árbitro pipoqueiro, sem coragem, um VAR inútil, que chama um lance, o jogador nosso não fez a alavanca. Não foi, em momento nenhum, uma ação de desvencilhar. Igual foi a do adversário. O adversário já dá o tapa. Nossa, ele não faz nenhuma alavanca. Pega no antebraço, meio que no cotovelo, lança para amarelo, ele viu, aí vem um VAR inútil desse aqui, porque esse aqui é um VAR inútil. Ele atrapalha o árbitro. Só que aí você pega um árbitro medroso, aí atrapalha, expulsa o melhor jogador nosso que estava em campo, e aí vem um gol naquela questão da bola parada ali, e, infelizmente, as coisas do futebol, conta com o empoderado. Então, arbitragem, no meu entendimento, ridícula, igual tem sido a arbitragem brasileira de uma forma geral, de um árbitro medroso e de um VAR inútil. Hugo, sou Marina Veiga, da Fernanda Forte. Presidente, eu queria saber de você o que significa essa derrota hoje. O Vila Nova perderia em algum momento em casa, mas foi a primeira derrota do time em casa e foi uma derrota contra um adversário que tinha a mesma quantidade de pontos ali na classificação e agora a minha vez que não sai do Z4. O que isso significa para a campanha do time na categoria? Na verdade, dificilmente a gente faria as 18 rodadas em casa, os 19 jogos, né? E nós faríamos 19 vitórias. Sabia que em determinado acho que perder para um adversário, como você bem disse, com a mesma pontuação muito ruim, um jogo de 6 pontos. Mas o pior é da forma que é. O time compete, duelou, não merecíamos ter perdido o jogo, nem com um a menos, mas o futebol é isso. Aí quando você vê a arbitragem influenciando a partida, isso aí é igual dar um tapão na minha cara. Independente da arbitragem, a primeira atuação chegou. Depois desses 2 anos fazendo uma carreira certa, tem que aprender a lidar com esse primeiro. Na verdade, o que você diz oscilação, eu não concordo. Porque oscilação é se o time tivesse sido um time covarde dentro de casa, e ele não foi. Ele, pelo contrário, ele era um time que estava dominante na partida, que perdeu o seu melhor jogador, continua ainda tendo as melhores ações dentro de campo, tomou um gol de bola parada e ainda continuou tendo as melhores ações dentro da partida. Então, eu não posso atribuir, lógico, se você pegar o jornal friamente, o torcedor que não viu o jogo, olhar para, o Vila está na segunda derrota seguida do campeonato. Aí eu vou começar a pensar assim, não vou pensar dessa forma, porque o comportamento que é o que importa, para mim, vamos dizer, não fez o gol, perdemos, depois nós tivemos a igualdade de numérica dentro de campo, mas você já tinha feito ali, já desde a expulsão foi o quê? 32? 30 minutos do segundo tempo, com a menos, você já tem que correr daquela forma. Então, eu não avalio dessa forma, e o mais importante é nesse momento a gente correr, igual a gente sempre fala, atrás desses 45 pontos o quanto antes, e aí depois a gente sonhar, para tentar chegar na última rodada, ao final dela, porque também não adianta a gente chegar na última rodada antes dela, igual foi em 2023, e não conquistar. Então, a gente ter a maturidade e passar por cima dessa adversidade. Aí eu vou mudar o nome, dessa adversidade. Beleza? Boa noite. Está chegando aí a janela de transferências, né? O Vila Nova vai inscrever o atacante do Brasil. Já tinha falado. Pode ir? Chega a janela de transferência, eu estava te ouvindo, porque... Aqui, ó. Tem que fazer, às vezes, até 3, né? A janela chegando, tem um caso de vocês vão escrever, tem a possibilidade de chegar mais reforços na janela do meio do ano e sair de jogadores. Outros jogadores também podem deixar o Vila? Sim, é possível, porque a janela de transferência ela é o período no qual há uma movimentação do mercado, então a questão das chegadas e saídas ela é natural. Lembrando que nós vamos ter essa janela curta e depois, dentro de 30 dias praticamente, nós vamos ter a outra janela, que ela é mais longa. Nós estamos atentos ao mercado, nós estamos com a dificuldade, vamos dizer, a folha está inchada para os nossos padrões, mas se tiver alguma oportunidade interessante, o Alarcon está muito bem atento ao mercado e nós vamos fazer as movimentações necessárias. Lembrando que
Nós temos ainda um atleta, vamos dizer, a gente sempre coloca aqui, né, Larco? Nós temos 2 contratações para essa primeira janela. Uma já estreou, que foi o Paredes, e a outra que ainda tem a estrear, que é o André Luiz. Saída é um movimento natural, assim como já saiu o Lucas Senna emprestado para o Japão, Paulinho para o Anápolis, o Eric Davis retorna para o Panamá. Essa questão de saída, ela é natural. Então, no momento, eu não posso te adiantar nada de saída, tendo em vista que não tem nada em concreto, né? Mas, assim, lógico que os atletas nossos têm possibilidade de saída tanto em negociação quanto em realocação no mercado. Por aquilo, a discussão do próximo jogo foi e até de certa forma está chegando um pouco mais difícil na situação ao qual o candidato a presidente ele afirmou que foi candidato porque ele estaria com um salário atrasado. Eu pergunto, você chegou a conhecimento do conteúdo? Essa pergunta, existe de fato um vencimento atrasado de 19 e isso está incomodando você de alguma forma? Na verdade, o tumulto ele é criado não aqui dentro, porque aqui todo mundo sabe que o salário está em dia e a premiação em dia. Inclusive, a premiação do Campeonato Goiano foi pago 72 horas após o título. E foi uma premiação alta, hein? Foi uma premiação alta. Salários em dia, apesar da gente ter, como a gente disse, um déficit estimado de 3 milhões, que a gente projetava para a Liga, da Liga dos Direitos de Transmissão e não veio, mas está tudo rigorosamente em dia. E muito me surpreendeu a declaração dele. Acho que deve ter surpreendido até o outro rival, porque também na mesma ocasião mencionou. Às vezes esse tipo de política que funcionava há 30 anos atrás, 20 anos atrás, que não tinha rede social, que a informação não circulava com a velocidade que ela circula hoje, ela tinha algum efeito, mas hoje fica como mentiroso, né? Porque quer vender um negócio lá para o pessoal. Conheço Paulo Rogério, tenho um respeito por ele, mas o que ele fez, ele foi mentiroso naquele ato dele. E eu fiquei sabendo que teve outros também, em determinados momentos, falaram algumas coisas lá dentro da reunião, né? Que também, ao tocar o Vila, também proferiu declarações mentirosas. Mas aí o que eu vejo disso? Eu vejo que nós estamos bem demais aí. Porque ano passado, até um passado recente, às vezes ele caiu do sofá, bateu a cabeça, e aí ele lembrou da época que o pai dele era presidente, que às vezes na época do pai dele presidente nós tínhamos problema de salário atrasado e premiação. Hoje não é assim. Então eu vejo que hoje, quando se me passa esse tipo de situação, eu vejo o tanto que nós estamos bem, porque nós estamos incomodando. Antigamente o Vila era motivo de chacota. Hoje o Vila é alvo de propaganda enganosa com fins politiqueiros. Na saída do G4, qual que é o crescimento na questão psicológica de ficar pelo menos 9 dias até o próximo jogo? Se você puder só retratar, aquele momento que você encontrou o Arco ali no intervalo do jogo, como é que foi? Que eu falei para ele, aí vamos ver o que ele vai escrever na súmula. Falei para ele, você deixou o VAR acabar com a sua arbitragem hoje, por falta de coragem. Aí eu quero ver se ele vai inventar, igual o candidato do outro lado, e eu falo para você o seguinte, cara, eu tenho vamos dizer assim, eu tenho um respeito tão grande pelos adversários, uma vez ou outra você vê uma situação, às vezes, da gente não concordar com o posicionamento de um diretor ou outro, mas eu tenho muito respeito com todas as instituições. Vocês nunca me viram proferir, desde quando eu estou sentado na cadeira de presidente, como diretor, vocês nunca me viram proferir nenhum tipo de piadinha, nenhum tipo de leve trás. Aqui hoje, dentro do Vila, não se fala nem o nome dos nossos adversários. Aqui o foco nosso é só fazer o Vila avante, crescer. Então, essa questão do psicológico, né? Amigo, jogador que não está acostumado com vitória e com derrota está no esporte errado. Então, o que traz para nós é motivação
e combustível para trabalhar mais, porque nós sabemos onde nós queremos chegar. Então, tentar recuperar um outro atleta que tem, aí eu concordo contigo, as oscilações durante o ano, um ou outro, mas no contexto eu vejo uma equipe. É o que eu falei no final do jogo contra o Cuiabá, que eu cobrei eles. Falei, pô, eu achei que hoje nós fomos abaixo, faltou um pouco de ímpeto, de mais intensidade, mas eu não tenho nada para falar, e ninguém tem para falar desse grupo aqui, ó. Ninguém. Esse grupo aqui, até o momento, ele conquistou todos os objetivos do ano. Ele bateu todos os clássicos até aqui. Ele reverteu uma situação dificílima que foi aquela final do Campeonato Goiano. Eles tiraram o clube da fila depois de 19 anos. Chegaram na terceira fase da Copa do Brasil, talvez por infelicidade nossa. Caiu um adversário que no sorteio alguns comemoraram, não eu, porque qualidade técnica individual você nunca pode desconsiderar. Que se recuperou e hoje é o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. E ainda assim for lá em determinados momentos dentro do jogo, apesar do placar ter ficado elástico no agregado, mas nós tivemos momentos que foram interessantes. Então, meu total respeito a esse grupo de atletas, mas eles estão conscientes e sabedores que o futebol o que vale é hoje. O que foi conquistado, tanto para nós enquanto diretoria, quanto para eles, não tem valor nenhum para o torcedor. Bem, boa noite. No passado, eu fiz uma pergunta em relação à reclamação de arbitragem na CBF. Existe, na prática, acaba que não resolve muita coisa, recentemente, né, que teve acontecimento na presidência da CBF, querendo justificar, pular, recebido do novo. Se muda alguma coisa, ou segue o mesmo que essa pergunta está falando na área? Para mim, eu sou uma pessoa muito otimista, mas poucas coisas na minha vida eu sou pessimista, e é quanto a isso aí, porque, rapaz, os caras já são educados por quem já foi ruim. Quem já era ruim é professor dos caras. Com todo respeito, gente. A arbitragem brasileira, ela é, vamos dizer assim, ela é de alguns notórios. O Wilton é o grande exemplo dele hoje em atividade. Mas os outros que são os professores dele, gente, pelo amor de Deus. Gente. Então, como é que você vai retroalimentar esse sistema de uma forma diferente? Eu vou te contar a forma. Aí você vê uma arbitragem dessa, o cara não faz um movimento de alavanca, o camarada está no ar-condicionado, o árbitro está dentro do campo, o árbitro está certo, só que aí ele é medroso, bundão, aí ele vai e não tem coragem de contrapor o árbitro. Por isso que eu respeito. Tem gente que pode não concordar, o Anderson, corajoso. Ele com essa colinha de remédio. Porque foi lá e peitou o camarada que tem a possibilidade de ver o lance 60 vezes no ar-condicionado. E o cara vai e me expulsa desse jeito, não. Vou falar o quê? O dia que tiver gente assim, porra, o Wilton é o professor dos caras. Aí eu vou começar a ter esperança, hein? Quando o Bruno for bandeira, que for o professor dos caras. Aí, porra, aí nós vamos começar a ter esperança. Agora quem que é professor deles? Cara, vou te falar. Aí você citou o nome, o Senem. Bruto. Igual canto de cerca, às vezes até parecido comigo. Só que é um cara que dá o papo reto. Não fica com conversinha. Teve um lance aqui que nós fomos roubados aqui ano passado, talvez no jogo que sacramentou a nossa saída do acesso, foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, um pênalti aqui, que eu falei que tinha sido pênalti. Gente da comissão nossa aqui, ó, de arbitragem goiana, gente nossa, não, presidente, que isso não é pênalti, não. Questionamos a CBF e o Senem foi lá e falou assim, pênalti, claríssimo. Então, eu vou falar o que do cara? Pelo menos o cara é verdadeiro. O cara não cede a pressão, o cara não é classista, igual nós vemos aí. Boa noite, tudo. Muitos começaram a falar nas redes sociais, depois do ar, essa explicação, né? Ou estava em Barulhos, estava de volta, e aí começa o vídeo, nada melhor do que se perguntar, existe alguma possibilidade do Vila fazer alguma proposta, tentar a contratação dele? Cara, o Alisson é um grande atleta, mas hoje, da forma como foi o contrato dele lá com o clube, ele foi com salário de Série A, né? Então, acredito que qualquer movimentação dele, se porventura ele for fazer, ele não vai voltar para uma Série B. E além disso, eu acredito que
o clube lá, o Torpedo, que acabou de comprar ele, também não vai fazer nenhum tipo de movimentação de empréstimo ou de transfer sem cobrar nada.